Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, dia 23 de abril, quarta-feira, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um dia você nos dando a oportunidade de entrar aí na sua casa, entrar no seu lar ou aonde você estiver, para que você venha aí junto comigo assistir aí mais um vídeo e aprender um pouquinho mais do livro de Provérbios. Estamos todos os dias às 19 horas, ou o horário que você está aí me acompanhando, aqui para deixar uma mensagem de fé, deixar aí os ensinamentos, né, da palavra de Deus, mas precisamente falando do livro de Provérbios. Então é glorioso você aprender da palavra de Deus, você ensinar da palavra de Deus, mesmo, né, um estudo aí muito bem resumido, um estudo mais curto, né, devido para não ser um vídeo muito longo, mas nós estamos aí com muita dedicação, com muito amor, levando até você a palavra de Deus, amém? Então fica comigo até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu quero deixar aí para você uma oração especial e também alguns recadinhos aí sobre o nosso canal, amém? Vamos lá para o capítulo 23, hoje estamos no capítulo 23, estamos aí praticamente na reta final, já passamos mais da metade do nosso estudo de Provérbios e como passou rápido, sim ou não? Às vezes a gente nem percebe no dia a dia, mas quando a gente vê, já estamos aí praticamente chegando em mais um final de mês, né? Abril aí já está se despedindo, como se diz, né? De 2025. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus para deixar uma mensagem para você. E o capítulo 23, ele continua ali, como eu disse ontem, a partir do versículo 17 do livro de Provérbios, do capítulo 22, ele inicia ali ditados dos sábios, né? Alguns ditados, né, de outros sábios, outras pessoas aí com a direção de Deus também. E depois ali no 25 nós retornamos ali com alguns provérbios de Salomão. Mas no 24, no 23 e no 24 ainda vamos falar de alguns ditados dos sábios, né, como diz aqui na minha Bíblia de estudo. E eu estava lendo e relendo o capítulo 23 e são muitas coisas ali já falando sobre o que nós já falamos, né, sobre o que falamos ontem, sobre ensinar a criança, né, sobre fortalecendo aquele ditado ali que diz, aquele versículo que diz que tem que sim repreender a criança, ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, um pouquinho do que nós falamos ontem. Também tem alguns versículos ali que fala sobre a pessoa, o início ali, na verdade, né, do capítulo, ele já fala que a gente tem que vigiar, a gente não pode deixar os nossos olhos se enganar com as coisas que ele vê, né, os nossos olhos, eles não podem, sentir inveja daquilo que se vê, os nossos olhos não podem se deixar levar pelo aquilo que nós vemos, né, às vezes, como eu posso usar um exemplo, às vezes você olha a vida de alguém, você olha para alguém que talvez até está fazendo coisas erradas, tá, né, andando ali num caminho que você sabe que não é o caminho que você deve seguir, mas aparentemente você vê uma pessoa bem, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa realizada. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós olhamos, né, nós não podemos deixar nos enganar, né, e vai falar muito sobre isso o capítulo 23. Ali no último versículo que eu vou ler para você, você vai conseguir compreender um pouco o que eu quero te passar. Mas nós vamos ali do capítulo 23, nós vamos ali para o versículo 12, onde ele diz o seguinte, como eu sempre falo, a minha Bíblia, ela pode ser um pouco diferente da tradução da sua Bíblia, mas isso não quer dizer que é algo, né, ser diferente daquilo que nós queremos passar, não. É só algumas palavras que pode ser que seja diferente, mas que é o mesmo ensinamento. E se você estiver com a sua Bíblia, você abre lá no Provérbios 23, 12 e diz o seguinte: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Esse versículo nós podemos aí fazer um resumo desde o capítulo 1, porque sim,
todos os capítulos nós somos orientados a se dedicar, sabe, a se dedicar, a procurar mais sabedoria, sabe, a adquirir ali conhecimentos de fato e de verdade. Então aqui diz, dedique a disciplina ao seu coração, ou seja, tenha um coração disciplinado, porque o nosso coração, não o coração que eu digo, né, o órgão, mas o nosso coração, espiritualmente falando, ele é um coração que nós temos que disciplinar ele. Nós não podemos deixar o nosso coração caminhar sozinho, né, ou caminhar conforme ele quer, não. Por quê? Porque se hoje eu me encontro triste, eu me encontro chateada com alguma situação, decepcionada com alguém ou com algo que aconteceu, se eu começar as minhas atitudes, eu não disciplinar isso que eu estou sentindo, então automaticamente eu vou ofender pessoas, eu vou ficar chateada, então eu vou acabar me calando, ou eu vou ficar me fechando, ou, né, cada pessoa tem uma forma de agir conforme o sentimento que está sentindo. Então nós temos que disciplinar o nosso coração, disciplinar as nossas atitudes, nos disciplinar. Nós temos, né, essa autoridade, a Bíblia nos ensina e nos capacita para isso, para que nós venhamos nos disciplinar. O que é disciplina? Ou seja, eu seguir aquilo ali, sabe? Eu fazer o que está ali. Por exemplo, se eu tenho um cronograma do meu dia, um plano do meu dia, então a minha disciplina é fazer exatamente o que está ali. E é assim que aqui nós estamos sendo ensinados. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, ou seja, o que você tem ouvido, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vamos atrás, né? É conhecimento da palavra de Deus, sabe? É do caráter de Deus, é da vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse conhecimento em nome do Senhor Jesus, amém? E lá no versículo 17, indo para o 17, ele diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Olha aqui, novamente falando do coração, né? Como eu disse, é esse coração, né? Espiritual que a gente está falando, né? Não esse coração órgão, né? Não inveje os pecadores em seu coração, ou seja, não tem inveja, como eu disse no começo do vídeo. Nós não podemos invejar nada do outro, porque você não sabe o que de fato, de verdade, se passa na vida, na casa, né? Na mente, no coração da outra pessoa. Então não deixe os seus olhos se enganar. Isso aqui, né, é algo já que nós iniciamos ali o vídeo falando. E no 8 ele diz assim: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Se eu agir como? Temendo sempre ao Senhor, ter temor ao Senhor. Como nós falamos no início de Provérbios, às vezes fica até repetitivo que eu falo aqui, mas é porque é de fato que está ali, sabe, reforçando, está ali sempre nos orientando, nos ensinando que sim, que nós temos que ter temor ao Senhor, nós não podemos invejar os outros, nós precisamos, para que nós venhamos ter um bom futuro. Quem é que não deseja um bom futuro? Sim ou não? Todos nós desejamos, né? Se você deseja um bom futuro, coloque aí nos comentários: eu desejo um bom futuro. Coloque aí nos comentários e você vai receber esse bom futuro. Mas como que você vai receber? Se você ter temor ao Senhor. Se você não invejar, não cobiçar, não desejar a vida, não deseja a vida de ninguém. Não cobice nada de ninguém. Sabe, o que é para ser seu, o que é para o bem teu, para o futuro bom teu, o Senhor vai te dar. Basta você ter temor a Ele, você colocar em prática aquilo que você está ouvindo, né? E lá no 22 ele diz o seguinte, complementando um pouco que falamos há alguns vídeos atrás: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Olha que interessante, aqui sempre lembrando, né, você que aí tem os seus pais, tem, né, sua mãe, seu pai, você precisa ouvir o seu pai, você precisa, sabe, não desprezar a sua mãe na velhice dela. Então aqui eu acredito que é um versículo que todos os dias nós temos que, sabe, levar junto com a gente, sabe, independente de quem seja seu pai, sua mãe, seus pais, ou, né, quem te criou, quem, né, te deu ali a vida, você precisa respeitar, você precisa ouvir, né? As pessoas de mais idade, elas sempre têm muitos conselhos bons para nos dar,
né? Claro que nós temos que ter aí muita sabedoria, muito entendimento com quem vamos nos aconselhar, com quem vamos, mas aqui a palavra é muito específica. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Ou seja, aqui vem mais, né, uma chamada para a nossa vida, né? Às vezes nós vemos hoje, infelizmente, algo tão normal acontecendo, não é mesmo? Os filhos abandonando seus pais, seus avós, né? Se você vai nos asilos aí, estão cheios, né? São lugares que estão cheios cada vez mais. Por quê? Porque às vezes os filhos, os netos, né, não têm paciência, né? Chegou ali o pai ou a mãe na velhice, então não tem paciência, não tem mais entendimento, não tem mais, sabe, carinho, não honra mais os pais. Infelizmente vivemos no mundo hoje onde os pais não são mais honrados. Então aqui a Bíblia nos ensina e nos orienta sobre isso, que temos que ouvir, temos que, né, fazer a nossa parte. É lá no 23, que é o versículo chave aí desse capítulo, né, 23, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco de sabedoria, da disciplina e do discernimento. Aqui é para fechar com chave de ouro o capítulo 23. Nós precisamos entender que é a verdade. Eu acredito que a disciplina de Deus, mesmo que seja desconfortável para nós, talvez tem coisas que você ouve ou vai ouvir aqui através desses vídeos no estudo, que talvez seja desconfortável para você, seja desconfortável para mim. Mas nós temos que entender que sempre é para o nosso bem. Quando vem o desconforto de Deus para a nossa vida, sabe? Quando vem o ensinamento dele, uma pregação, um vídeo como esse, talvez, de estudo, o que nos traz desconforto é para o nosso bem, é para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos entender que estamos agindo errado e fazer da forma correta. Então, sabe, fique em paz no teu coração e sempre coloque isso, seja uma pessoa verdadeira, sabe? Ele diz, compre a verdade e não abra mão dela. Esse compra a verdade, sabe, é porque nós precisamos, sabe, ter a verdade, obter essa verdade. E pastora, como que eu vou andar em verdade? Quando você anda com Jesus, sabe, quando você decide de fato e de verdade, você fica, todas as suas ações, as suas atitudes, você sempre vai pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar, né? O que Jesus faria se eu fosse tomar essa decisão? Será que Jesus tomaria desse jeito que eu quero tomar? Será que Jesus ele faria exatamente igual o que eu quero fazer? Se nós ter esse pensamento em cada atitude que nós vamos ter, né, agir, nós vamos ter um pouco mais de sabedoria, de discernimento. E como que eu faço isso? É andando na verdade, sabe? Não abra mão da sua vida com Jesus. Hoje em dia, nós caímos muito no erro, sabe, de que nós já estamos salvos, nós já conhecemos a palavra, eu já estou congregando, eu já estou dentro da igreja, eu vivo no automático. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que entender que a cada dia mais nós temos que aprender mais do Senhor. A cada dia mais, como eu disse ontem, nós temos que ser mais humilde em reconhecer que nós ainda não sabemos nada, que é muito pouco aquilo que nós sabemos, né? Aquilo que nós recebemos ainda é muito pouco. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que, sabe, por isso que você vai ver em Provérbios, se repete muitas vezes para que você abra o teu coração, para que você deixe o entendimento entrar, né? Reforça ali Salomão e esses ditados aqui dos sábios, eles talvez mude ali algumas palavras, mas o resumo de tudo isso você precisa andar na sabedoria de Deus, você precisa andar na verdade, você precisa ser um cristão de fato e de verdade, né? Não só ter uma igreja para congregar, ou uma carteirinha de membro, ou uma camiseta escrito eu sou de Jesus, não. Nós precisamos de fato, em todas as nossas decisões, atitudes, tudo que nós fazemos, nós precisamos andar na verdade de Jesus. Então hoje, o resumo do capítulo 23 para você aplique o seu coração no Senhor. Sabe, aonde você tem aplicado o seu coração, será que é na verdade? Ou será que você não está vivendo uma vida de ilusão, né? Muitas são as pessoas que andam por esse mundo aí fora vivendo uma vida de ilusão, achando talvez que estão bem, achando que talvez, né, o dinheiro, o título, o cargo, né, os status, aquilo ali que vai mover a pessoa, e não é isso. Nós entendemos que títulos, cargos,
bens materiais, o dinheiro em si, ele passa, sim ou não? Tudo isso um dia vai passar, um dia nós vamos ficar mais velhos, um dia nós não vamos poder talvez trabalhar tanto como trabalhamos hoje, né? A fraqueza carnal, ela vai vir da carne, do corpo, ela vai chegar um dia. Então nós precisamos entender que tudo nessa vida passa, mas se nós andar em verdade com Jesus, então nós vamos sempre estar agradando, ter temor a Ele. Então tenha temor ao Senhor, diga glória a Deus aí com você, onde você está me ouvindo nesse momento, fala glória a Deus, sabe? Diga glória a Deus de fato, de verdade, diga amém, para que você, sabe, declare e profetize sobre a sua própria vida, amém, é assim que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa que não abre a mão da verdade, sabe, não abre a mão, então, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, por mais que a disciplina, muitas das vezes, ela vai nos deixar desconfortável, não se preocupe, porque é para o teu bem, é para o meu bem. Então, nós precisamos colocar dentro de nós, não, eu quero ser disciplinada por Deus, eu quero ser disciplinada pela palavra de Deus, sabe? Quando você é disciplinado pela palavra de Deus, então ninguém te segura, né? Você vai ser uma pessoa que você vai ter um bom caráter, você vai ser uma pessoa verdadeira onde você for, e o que você fizer, você vai ser verdadeiro, você vai ser justo, você vai ser uma pessoa íntegra, você vai ser uma pessoa confiável, né? Você vai ser uma pessoa, poderíamos usar vários exemplos do que lemos até hoje aqui do capítulo 1 ao 23. Tudo que agrada ao Senhor, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que anda na verdade de fato, né? Porque quando uma pessoa ela anda na verdade, então aquela pessoa ela vai ser fiel aonde ela for, ela vai ser fiel ao seu casamento, aos seus filhos, à sua família, à sua casa, ela vai ser fiel a si mesma. Sim ou não? Quantas pessoas não são fiel a si mesmas? Não é verdade? Então nós precisamos refletir muito sobre esse versículo. Compre a verdade e não abra mão dela. Ou seja, obtenha, sabe, tenha essa verdade que é em Jesus. Só Jesus é verdadeiro, só a verdade é sobre ele, a verdade é a palavra dele. O que nos liberta é a palavra de Deus. Então é nela que nós temos que, sabe, ter a disciplina, ter a sabedoria e o discernimento. Glória a Deus, você conseguiu entender o capítulo 23? É aí um resumo para você e saiba. E nunca esqueça dessa frase que eu te disse. A disciplina de Deus, ela talvez vai te trazer um desconforto, vai ser desconfortável, mas é para o teu bem. Talvez hoje você não entenda nada, mas lá na frente você vai falar, de fato, foi necessário aquele desconforto para que hoje eu viva no conforto de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus? Quero convidar você que talvez chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Primeiramente, seja muito bem-vindo a essa família online de oração. E eu quero convidar você, quero aí pedir a você, se você gosta, né, desse tipo de vídeo, com ensinamento da palavra. Temos aí à meia-noite o devocional Prioridade com o Pastor Eduardo. Temos aí pregações aí também no nosso canal. Já passamos aí de 1000 vídeos, se eu não me engano. Tem aí muitos ensinamentos para a sua vida, para você, para sua família. Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha que falam, né? Você pode também compartilhar esse vídeo, né? Você pode compartilhar o nosso canal nas suas redes sociais ou com os seus contatos, né? Pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Messenger, enfim, aonde você tem aí os seus contatos, as suas redes sociais, você pode nos ajudar compartilhando. E tenha certeza que Deus ele vai te abençoar muitas vezes mais por você compartilhar um estudo, uma palavra de Deus com as outras pessoas. Amém? Eu posso deixar uma oração por você? Eu quero hoje orar pela sua família. Amém? E você que está enfrentando lutas aí na sua casa, ou você diz assim, pastor, eu estou enfrentando luta com uma determinada pessoa da minha casa, ou da minha família, ou os meus parentes, ou até para um amigo, uma amiga que você queira muito pedir oração, eu queria que você deixasse o nome da pessoa aqui embaixo nos comentários, e eu vou estar voltando aqui depois nos comentários e anotando esses nomes, e vou estar sempre em oração por essas pessoas, amém? Então você pode deixar aí nos comentários o nome dos seus familiares, que eu também estarei orando por eles, amém? Agora, se for possível, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, eu entro em oração, Pai, e eu peço em favor
da vida dessas pessoas. Pessoas, Pai, que estão aqui porque querem aprender mais de Ti, querem fazer a Sua vontade, querem andar, Pai, como diz esse versículo, andar na verdade. Deus, nos ajuda, Pai, porque nós não podemos abrir mão da verdade, nem tampouco da sabedoria, da Tua disciplina, do discernimento. Deus, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essa pessoa nesse momento, e que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Pai, cada vez mais nos capacitar, nos encher da Tua presença, para que através dessa presença vinda do próprio Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nós venhamos compreender a Tua palavra, e que a cada estudo que a gente faça, que nós venhamos, sabe, Pai, transformar a nossa visão, o nosso olhar, como devemos ser, ó Pai, porque nós desejamos ser pessoas que tenham temor ao Senhor, que agrade ao Senhor, que ande na verdade, de fato e de verdade. Então, Pai, que o Senhor venha nos orientar e nos ajudar, nos capacitando para que isso aconteça. E também hoje, em especial, eu quero orar pelos familiares, Pai. Tem pessoas que já estão nesse momento aqui colocando nos comentários o nome do familiar dela que está precisando de ajuda, de oração, de libertação, talvez de uma cura, talvez de um casamento, Pai, transformado, restaurado. Deus, eu não sei o que é que o familiar dessa pessoa precisa, mas eu sei que o Senhor é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas, Pai. Então que o Senhor venha tocar muitas vezes, que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa e fazer uma grande obra, Pai. Porque eu creio que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Amém? Receba a bênção sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Você recebe? Se você recebe, deixa um amém aí para mim. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, né? Muitas pessoas assistem e acabam aí não comentando e também não deixando like. Mas se você deseja aí nos ajudar para que o YouTube entenda que esse conteúdo está ajudando pessoas, então comente, compartilhe e deixe seu like, tá bom? Eu te espero amanhã aqui para o nosso capítulo 24 do livro de Provérbios. Tchau, gente. Deus abençoe e até amanhã.